Bem-vindo ao Projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Medicina Legal. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação aos conceitos de Medicina Legal, precisamos compreender alguns deles e os autores desses conceitos. O primeiro é o Hélio Gomes. O Hélio Gomes, assim como o Flamínio Favero, são os dois que falam em conhecimento médico. Então, a Medicina Legal para Hélio Gomes e para Flamínio Vero são conhecimentos médicos. Só que para Hélio Gomes são conhecimentos médicos e paramédicos. E para Flamínio Vero são conhecimentos médicos e biológicos. Essa é a diferença. Para Hélio Gomes, então, a medicina legal são conhecimentos médicos e paramédicos para servir o direito e a medicina aplicada. Enquanto que para Flamínio Favero, são conhecimentos médicos e biológicos para elaboração e execução de leis. Esse é o conceito de medicina legal para eles. Agora, para Buchner e para Francisco Moraes Silva, a medicina legal é uma ciência. Só que o Buchner, ele diz que é uma ciência do médico, enquanto que o Francisco Moraes Silva diz que é uma ciência e arte. Então, para Buchner, a medicina legal é uma ciência do médico que vai se ter uma relação, então, com a ciência do direito. É a ciência do médico se relacionando à ciência do direito. Isso é conceito de medicina legal para Buchner. Para o Francisco Moraes Silva, a medicina legal é a ciência e arte da investigação de fato médico ou biológico com recursos atualizados para conhecimento técnico e científico. E esses são os principais autores conceitualistas em termos de conceitos da medicina legal. Com relação aos documentos médicos legais, precisamos compreendê-los e diferenciá-los. Um prontuário médico legal nada mais é do que um dossiê, um histórico de intercorrências, e ele é direito do paciente. Todo paciente tem direito ao seu próprio prontuário. Um atestado ou um certificado médico legal, ele basicamente tem a função de elucidar a veracidade do fato. Ele faz, então, a existência de estado, ocorrência ou obrigação. Ele será oficioso, administrativo ou judicial. E esses, então, são os atestados ou certificados. Basicamente com relação à veracidade de um fato ou à existência de um estado, ocorrência e obrigação. E eles poderão ser atestados oficiosos, administrativos ou judiciais. Com relação à notificação, a notificação é aquela comunicação obrigatória ou compulsória entre um médico e uma autoridade. Isso é uma notificação. Um parecer médico legal. O que é um parecer médico legal? Perceba, se é um parecer, ele é para esclarecer. Ele vai fazer, então, para interpretar. Ele é nada mais é do que uma opinião técnica fundamentada. E ele será composto, então, de um preâmbulo, uma exposição, uma discussão e uma conclusão. Então, um parecer, ele é para esclarecer, para interpretar. Nele estará composta uma exposição. Só que ele vai esclarecer o quê, querido? Ele vai esclarecer através de uma resposta escrita por médico, comissão médica ou sociedade científica a uma consulta para esclarecer questões jurídicas. Então é isso que ele esclarece. Ele esclarece questões jurídicas através da solicitação de uma consulta. Alguém solicitou, então, esclarecimentos. O documento médico legal que faz isso é o parecer. Basicamente é isso. E o relatório? No relatório nós temos dois tipos. Nós temos o auto e o laudo. O auto, ele é basicamente ditado com testemunhas. E o laudo, ele é descritivo, ele é minucioso. E estes são, então, as partes do laudo. O laudo tem o preâmbulo, aí nós temos os quesitos, nós temos o histórico, a descrição, a discussão, a conclusão, a resposta aos quesitos e, por fim, a autenticação, que nada mais é do que a assinatura e a data. Perceba a diferença entre o parecer
e o laudo e as partes que compõem. Tanto o parecer quanto o laudo tem preâmbulo. Só que o laudo, depois do preâmbulo, nós temos já os quesitos, histórico e descrição. E nada disso existe no parecer. O parecer tem então somente uma exposição. Porque ele basicamente vai pegar tudo isso aqui que já está no laudo, ele vai se valer do laudo para fazer o parecer. Ele vai fazer, então ele está basicamente fazendo um esclarecimento com relação justamente a essas questões aqui. Perceba. Depois nós temos então a discussão e a conclusão, normal. Enquanto que ainda no laudo vamos ter por fim a resposta aos quesitos e a autenticação com data e assinatura. Essas então são os principais documentos médico-legais e os principais conceitos iniciais da medicina legal.